A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância. Sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos estudar hoje sobre o livro de Juízes e Ruth. Juízes, o livro dos julgamentos, e Ruth, o livro da redenção. Então vamos aprender porque Juízes é esse livro de julgamento e Ruth é o livro de redenção. Juízes e Ruth são dois livros muito interessantes. O primeiro dá pano de fundo para o segundo, mesmo sem mencioná-lo. Ao ler Juízes, será fascinante ver como Deus usou pessoas limitadas em um tempo de total desarmonia e desobediência. E ao estudar Ruth, você verá o amor redentor de Deus representado nas relações humanas. Ou seja, enquanto num livro nós vamos ver Deus utilizando de pessoas a qual Ele levanta, que permanecem fiéis aos seus mandamentos e juízos, e Deus vai utilizar dessas pessoas como líder da nação de Israel para livrar, embora alguns juízes, como no caso de Sansão, não foram bem sucedidos no seu chamado. Entretanto, Deus se utiliza desses juízes. E já em Ruth, a gente vai ver esse amor de Deus, esse amor redentor, esse amor incondicional, incomparável, universal, que abrange Ruth, que era moabita, uma gentia. Então a gente vai aprender nesses dois livros que, embora sejam de diferentes rumos, eles ocorrem no mesmo período. Uma visão panorâmica dos livros, as informações básicas é que tanto Juízes como Ruth, os autores são desconhecidos, embora a tradição judaica vai atribuir a Samuel, a gente vai ver mais na frente, a data vai ocorrer no mesmo período, o local de Juízes é na Palestina, enquanto o livro de Ruth vai ocorrer em Moabe e na Palestina. Os versículos chaves de Juízes é 17:6 e de Ruth 4:14. E as palavras-chave a inconstância do povo no livro de Juízes e a redenção de Deus no livro de Ruth. Vamos lá para o livro de Juízes. O título no hebraico, Shofetim, quer dizer juízes, devido aos líderes levantados por Deus em época emergencial e durante um período que vai do período de Josué até ali o reinado de Saul, quando Saul é estabelecido como rei. Então, nós tivemos um período aí de pandemia, onde a gente pôde observar que no período de caos, as entidades governamentais colocou auxílios emergenciais para atender o caos das nações e que estavam ocorrendo no mundo. E esse auxílio emergencial, ele servia como um escape para que a economia, vamos dizer assim, o caos não fosse pior, via como um alívio. Da mesma forma, ocorreu no livro de Juízes. Esse auxílio emergencial de Deus divino são os juízes que são levantados nesse período. E os objetivos ou a missão desses juízes, o nome juízes descreve duas funções desses líderes. A primeira é que esses juízes, a primeira função que eles tinham era uma liderança militar. De fato, eram líderes militares. Livravam o povo de Deus dos seus opressores. Então eles guerreavam, montavam as estratégias. Você vai ver Sansão, por exemplo, e outros, de guerrear mesmo, de lutar, de ter aquele momento de confronto
com os opressores do povo de Deus. E a segunda função era um líder civil, de resolver disputas e defender a justiça. Por quê? Não se existia, vamos dizer assim, mas não tinha mais um líder como Moisés e como Josué. Então, alguém tinha que defender as causas civis e sociais do povo de Israel, como, por exemplo, divisões de terra, a marcações dessas terras, as invasões que se tinha, a questão de emergências para esse povo social, a questão de vingança. Então, esses juízes era também levantado como líder civil para resolver justamente essas disputas e as causas nas justiças. Então, esses juízes tinham dupla função. Primeiro, uma liderança militar e segundo, uma liderança civil. A autoria do livro de Juízes, como a gente viu, era anônima, mas a tradição judaica atribui que foi Samuel por diversas razões. E as duas principais é que o profeta Samuel, ele era escritor e educador. Se vocês abrirem em 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo 25, o texto vai dizer assim. 1 Samuel, capítulo 10, e versículo 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu no livro e pô-lo perante o Senhor. E então enviou Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Então, o próprio livro de Samuel vai dizer que Samuel escreve algumas situações dentro de um livro. E esse livro, muitos vão defender a tradição judaica, que era o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel, que Samuel vai registrar. Então Samuel era um escritor e educador, porque Samuel ele vai, vamos dizer assim, disciplinar, educar o povo de Israel acerca da lei do Senhor. Então Samuel ele tinha esse duplo sentido de educar e de ser esse escritor. Mais na frente a gente vai ver que Samuel, além de ser profeta, era juiz e também um escritor. E nesse período, Jerusalém não havia sido ainda conquistada e pertencia aos jebuseus. Vamos lá. Quem conquistou a cidade dos jebuseus foi Davi quando foi rei. Então, a cidade dos jebuseus passou a ser chamada de Jerusalém quando Davi conquista. E antes disso, se chamava ainda jebuseus. Se vocês foram para Juízes, capítulo 1 e o versículo 21, deixa isso bem claro. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram ou não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Ou seja, os benjamitas, naquela luta ali, não conseguiram expulsar os jebuseus. E aquela cidade ali, chamada de Jebus, é a atual Jerusalém. Então a gente percebe que o livro de Juízes e a época de Samuel, Jerusalém ainda não era chamada de Jerusalém. Só vai ser chamada de Jerusalém quando Davi conquista. E quem que vai ungir Davi como rei é Samuel. Então isso vai acontecer lá em 2ª ou 1 Samuel, depois de bastante tempo que Davi é ungido como rei lá ali naquela terra de Jebus, e ele vai conquistar aquela cidade. E ainda em Juízes, no capítulo 19, nós vamos perceber que o autor ele vai fazer uma coisa muito importante para a gente observar. Porém, um homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte a Jebus. Vai abrir um parênteses e vai dizer assim, que é Jerusalém. Então o que a gente aprende é que
no período de Juízes e no período de Samuel, antes de ungir Davi como rei, Jerusalém ainda não havia sido conquistada e era chamada de Jebus. E o autor de Juízes vai chamar Jerusalém de Jebus. E quem vai viver nesse período é justamente Samuel. Então, a tradição judaica vai dizer, atribuir que quem escreveu Juízes foi Samuel, justamente por essas evidências que a gente pode ver históricas e internas no próprio livro de Juízes e de Samuel. Então, a Bíblia não relata quem é o autor, entretanto, a tradição judaica vai atribuir ao profeta Samuel. Aí você pode ter a noção de Jerusalém, que é a cidade de Jebus, que ela foi conquistada. Você vai ver isso ali em 1 Crônicas, capítulo 11, você vai observar lá quando Davi conquista. E outra situação que a gente vai observar em Juízes, ainda no capítulo 21, e o versículo 25, que vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Então o que a gente observa é que o autor que escreveu Juízes, ele vai fazer menção que naquele período de Juízes não havia rei. Então a gente pode, querendo ou não, também defender de uma certa forma indireta que Samuel há uma grande probabilidade de ter sido o escritor de Juízes. Uma visão panorâmica ainda do livro: o tema de Juízes é a falta de liderança e inconstância que vai produzir ciclos de fracasso e apostasia no meio do povo, tá bom? Nós vamos observar do capítulo 1 ao 3 esse esboço. Nós vamos observar a revisão do final de Josué para contextualização desses ciclos de fracasso. Então a gente vai observar ali as tribos ainda ali, né, sendo ainda unidas, conquistando ainda seus espaços, do capítulo 1 ao 3. Quando a gente pega do capítulo 4 ao 16, nós vamos observar o ministério desses juízes. Nós vamos observar juízes que vão surgindo, tá bom? E a gente vai observar o ciclo 4D, que eu vou explicar mais na frente o que é. Do capítulo 17 ao capítulo 21, nós temos as histórias que ilustram e preparam o cenário para o aparecimento da monarquia. Então, no capítulo 17 e 21, a gente ainda pega ali o final dos juízes e a preparação para a monarquia, ou seja, Israel agora ser liderado por um rei. A data vai ocorrer nesse período de 1375 a 1075 a.C., é aproximadamente um período aí de 300 a 410 anos após a morte de Josué até o reinado de Saul. O livro vai registrar de Juízes, ao longo do período da história, 3 guerras civis, 7 opressões de 5 inimigos diferentes e 7 guerras de libertação. Nós vamos observar aí nesse período que Israel vai ser liberto desses opressores, desses inimigos 7 vezes. A situação nacional. No capítulo 3 de Juízes, nós vamos observar já um pouco dessa situação espiritual e política de Israel. Juízes capítulo 3, nós vamos observar aqui do versículo 5 ao 7, vai dizer assim: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus e fariseus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram os filhos deles às suas filhas e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a gente observa aí uma situação bem precária
Então, após a morte de Josué, o povo ficou sem líder nacional por mais de 300 anos, e as tribos eram de fato tribos independentes, e cada um vai fazer o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então a gente vai observar aí uma situação um pouco precária e idólatra e de rejeição ao Senhor Deus. O resultado dessa falta de liderança no meio do povo vai causar algumas desgraças no meio desse povo. No capítulo 2, do versículo 7 em diante, vai dizer assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e dos dias dos anciões, que prolongaram seus dias depois de Josué, e vieram toda a grande obra do Senhor que fizeram em Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, de idade de 110 anos, e sepultaram no termo da herdade de Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração e seus pais. E a outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus, Deus de seus pais, que tiraram da terra do Egito, e foram-se, pois, a outros deuses, dentre os deuses que as gentes daquela terra serviam, e se encurvaram diante dele e provocaram a ira do Senhor. Então o que a gente percebe? É que essa nova geração, após Josué, no período dos juízes, vão se esquecer e vão abandonar Deus. E o que a gente pode aplicar e aprender sobre isso? É que a falta de liderança, a falta da palavra de Deus, a falta desse ensinamento da palavra de Deus, ou quando não se há uma liderança que viva nos caminhos do Senhor, o povo vai desandar. Primeira coisa que a gente vai observar é que cada indivíduo era a lei perante a si próprio. Cada um vai querer fazer o que bem entender. E isso vai acarretar, vai gerar maldições, castigos e consequências contra a nação. E um desses castigos são os inimigos e invasores. Mas a gente vai observar que, embora os inimigos, esses castigos venham, o povo vai clamar e Deus levanta juízes para livrar Israel. Então a gente observa que, como líder, a gente deve conduzir o povo diante da lei do Senhor, para que esse povo não se esqueça da lei do Senhor. E quando os líderes, há uma falta de liderança, ou quando o líder não tem um pulso firme e não guia o povo na palavra do Senhor, a gente vai ver que esse povo vai desandar, vai trazer castigo para o meio do arraial, e os inimigos vão invadir, saquear e vão fazer um maior saceiro e peneirar o povo de Deus. Mas mesmo assim a misericórdia de Deus está sobre o povo dele, e Deus vai sempre livrar Israel desses perigos. Juízes também é chamado de um período de transição, chamado de um período de transição e anarquia de Israel. Quando a gente fala de transição, é a passagem de um lugar ou de um estado de coisas, de uma condição para outra. Ou seja, não havia rei. Então, era um período teocrático. O que é um período teocrático? O povo era reinado, era governado pela lei do Senhor, pelos sacerdotes, pelos juízes que eram levantados por Deus. E depois desses juízes, vai levantar um novo estado, que
que é um estado de monarquia, ou seja, o povo vai ser governado, liderado por um rei que seja temente ao Senhor e que venha colocar a lei do Senhor como diretrizes, que seja a lei que governe. Mas esse período de transição é um período ainda de teocrático para monarquia. Então é um período de transição. Então é um período de bastante dificuldade por essa falta de liderança. E é chamado também um período de anarquia. Anarquia é um sistema, político baseado na negação do princípio da autoridade. Ou seja, quando a gente fala de anarquia, é quando o povo não se submete a uma autoridade. No capítulo 3, do versículo 4 a 7, a gente vai deixar isso bem claro. Por quê? Capítulo 3, versículo 4 vai dizer assim: este, pois, ficaram pelo Senhor e foram provar Israel, para saber se daria ouvidos aos mandamentos que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Porém, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, e fariseus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e os filhos deles por suas filhas, e serviram seus deuses. Então, tudo quanto Deus tinha falado para Moisés, dizendo que o povo de Israel não se casassem com esse povo estranho dessa terra, que justamente os cananeus e amorreus, o povo de Israel vai agora fazer essa anarquia, não vai se submeter à autoridade de que Deus estabeleceu, e esse povo agora vai fazer tudo o que ele quer. Então é chamado de anarquia por causa disso, que o povo vai desobedecer o que está na lei. O povo quer reger, eles mesmos querem ditar a lei. Então esse povo vai se casar com essas filhas e ainda vai dar os seus filhos também para se casar com esses povos. E o pior é tudo que Deus havia falado, disse: olha, não casem e nem deixe seus filhos para que eles casem com ela, para que vocês não façam o que eles fazem e venham se esquecer do Senhor. Dito e feito, aconteceu. Aqui é aquele perigo do julgo desigual, porque às vezes a gente se acha muito forte e vai querer casar com pessoas que não compartilham a lei do Senhor, não compartilham a nossa fé, e a gente acaba sendo influenciado e acaba se desviando no caminho do Senhor. Então, a Bíblia vai relatar de pessoas que se convertem, mas no mundo hoje é muito mais fácil as pessoas serem influenciar do que a gente influenciar no jogo desigual, tá bom? Então esse jogo desigual que Deus pediu era que não se casasse para que o povo não se corrompesse, e o povo se corrompeu. E esse período de anarquia é o estado de um povo que de fato, virtualmente, não tem mais governo. O povo não quer mais se submeter. Por isso é chamado de anarquia. Tudo isso é chamado também do ciclo 4D, que a gente vai ver em Juízes capítulo 2, do versículo 17 ao 20, que vai dizer assim: porém tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor levantava juízes, o Senhor era com esses juízes e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daqueles juízes, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, porque
apertavam muito e os oprimiam muito os seus opressores. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corromper mais do que seus pais e andando após outros deuses, servindo e se curvando e deixavam a lei do Senhor. Então, esse período é chamado do ciclo 4D. O que é o 4D? Depravação, o povo pecava, desobedecia ao Senhor, o Senhor disciplinava esse povo, aplicava a correção, o povo vinha o desespero, né? O povo reagia com choro, com clamor, Deus levantava ali, né, um libertador, e era um desafogo que Deus chamava um juiz para libertar. Mas isso aconteceu durante um período de 300 a 410 anos. Então, esse ciclo é chamado de ciclo 4D, que o povo, depravação, disciplina, desespero e desafogo, tá bom? Esses juízes, nós podemos observar que são 12, 6 maiores e 6 menores. Os maiores são Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Os menores são Sangar, Tolá, Jair, Abizã, Elon e Abidom. Maiores porque a gente vai ter um registro de narrativas, de capítulos com maiores narrativas. Os menores porque tem pouca narrativa desses juízes, tá bom? Os destaques desses juízes, os principais juízes são Eude, o canhoto, Sangar, o gentil, Débora, que é a primeira ou a única mulher, né, ali entre os juízes, e Baraque, né, que a gente vai ter ali, com esse apoio feminino, Gideão, que a gente vai ver que Gideão era medroso, era covarde, e mesmo assim a gente vai ver que Deus se utiliza dele e chama ele de varão valoroso, e vai ser de covarde, vai ser um grande juiz, um líder militar. E Jefté, diante de problemas familiares, Deus também se utiliza dele. E a gente vai ver um juiz polêmico e uma história polêmica, Sansão. A gente vai ver que dentro de um número de magistrados judiciais pacíficos que houve em Israel, um magistrado ali, que um juiz mal sucedido por causa de um romance trágico foi de Sansão e Dalila, que quase deixava os filisteus dominar e assumir o controle de tudo. A gente vai ver que por causa desse jogo desigual também, desse juiz, por pouco os filisteus não dominavam Israel por completo, ao ponto de a nação ser extinguida por causa de Sansão. Mas Deus é misericordioso e a gente vai ver que Deus, ainda assim, mesmo Sansão ali nos seus últimos dias de vida, a gente pode observar que o Espírito do Senhor vai de novo sobre Sansão e ele mata mais filisteus no dia da sua morte do que quando ele teve em vida. Então, a gente observa dentro desses juízes que tiveram de bons, a gente ouve aí que houve um juiz que por causa de um romance, né, de um julgo desigual, quase põe a nação a perder e ficar sob domínio total. E talvez Israel nem existisse mais hoje, se não fosse a misericórdia de Deus, por causa de um romance trágico, tá bom? Então, o livro de Juízes, nós temos esses personagens principais, Otoniel, Débora, Baraque, Gideão e Sansão. Os acontecimentos, idolatria, a maldade de Israel, inimigos que saqueavam a colheita, e Sansão, que é, sem dúvida, o juiz mais polêmico e com a maior narrativa, sem dúvida, dentro desses juízes, o que mais chama a atenção é a história de Sansão. Tá bom? Vamos agora aqui para o livro de Ruth.
uma visão geral do livro de Ruth. Esse livro é maravilhoso. Olhe, talvez vocês não tenham ideia da visão que nós vamos ter do livro de Ruth. A autoria, como nós bem vimos, é anônima, mas alguns vão atribuir, o nome Ruth, que o livro vai relatar essa amizade, é uma amizade entre nora e sogra. A gente vai ver que dentro dos livros históricos, Ruth leva o nome o livro leva o nome da personagem principal, assim como Josué, Samuel, Esdras, Neemias, Esther. Ruth, ela leva o nome dela no título, tá bom? Ruth é um dos dois livros bíblicos que levam o nome de uma mulher. É um livro feminino. Ruth é a gentia que se casou com um rico judeu de linhagem real da promessa. E Esther é a judia que se casou com um rei gentio. Então a gente vai observar que dentro dos livros históricos só existem dois livros com nome feminino, Ruth e Esther. O que a gente vai estudar é o de Ruth. A autoria, mais uma vez, a gente vai observar que a tradição judaica vai atribuir a Samuel, que é o provável autor de Juízes, e também pode ter escrito o livro de Ruth, o profeta Samuel, tá bom? O período é o mesmo de Juízes, vai ocorrer ali, naquele período ali, em 1340 a.C. Os personagens principais do livro de Ruth, que quer dizer satisfeita, Noemi, meu deleite, Elimeleque, meu Deus é rei, Boaz, nele estar a força, nele aqui quer dizer em Deus estar a força, Orfã, Orfã, aquela que volta as costas, que foi a mulher de Quilion, uma das noras de Noemi, tá bom? O esboço do livro de Ruth. O tema é o amor de Ruth por Noemi e sua inclusão na linhagem davídica, tá bom? E messiânica. No capítulo 1, a gente vai ver aí a família de Elimeleque. A gente vai observar no capítulo 1 as adversidades de Noemi. No versículo 1 e 2, a fome em Belém, as mortes em Moabe, do versículo 3 ao 5. No capítulo 1, versículo 6 ao 22, a gente vai perceber que Noemi decide regressar para Belém. A gente vai observar do 6 ao 18 a decisão de Noemi e de suas noras. Suas noras é justamente Orfá e Ruth. Do 19 ao 22, o regresso de Noemi e Ruth para Belém. Nós vamos observar no capítulo 2 o trabalho de Ruth para Noemi nos campos de Boaz. O versículo 1 e 3, a gente vai ver o trabalho humilde de Ruth. Do versículo 4 ao 13, o encontro providencial de Ruth com Boaz no campo. O cuidado providencial do 14 e 23 de Boaz. No capítulo 3, o noivado de Ruth com Boaz. A gente vai ver um proveitoso conselho de Noemi, um proveitoso encontro com Boaz, de Ruth e Boaz, e o feliz comunicado a Noemi, que é justamente do casamento. E no capítulo 4 nós temos o casamento de Ruth e Boaz. A gente vai observar o direito de resgate, a gente vai ver o preço do resgate estipulado, o casamento com Boaz, abençoado, o nascimento de Obed e a genealogia de Davi, do versículo 18 ao 22. O que a gente vai observar? A decisão de Ruth no capítulo 1. O que a gente podemos aprender na decisão de Ruth? Foi uma decisão difícil, foi uma decisão boa
E foi uma decisão que trouxe rica recompensa. E foi uma decisão que nos inspira. O que é que a gente vai observar? Disse, porém, Ruth: não me insiste para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares, ali pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, e se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. A gente olha esse texto, e alguns dizem que é um cântico, mas o Talmud, que é um comentário judaico, e eu participei de alguns encontros e de algumas capacitações com Yaakov Ravi, que é um judeu messiânico, e ele tem deu algumas aulas, e eu participei de algumas dessas aulas que ele dava. E ele vai fazer um comentário, explicar esse texto maravilhosamente, que a gente não vai ver, normalmente a gente não tem ideia. Quando ele diz assim, Ruth fala assim: não me insiste para que te abandone, ele vai dizer que aqui Noemi fica insistindo para Ruth abandonar, dizendo: Ruth, não me siga. Por quê? Porque eu vou para um lugar longe e você não pode voltar para ver ali sua família. E Ruth vai dizer assim: deixe-me seguir-te, porque aonde que tu fores, eu irei. E Noemi vai insistir dizendo assim: Ruth, eu vou para um lugar que fica difícil. Por quê? Lá a nossa tradição é que durante o sábado a gente não pode viajar. Durante o sábado a gente não pode sair para caminhos. O Shabá, Hashem diz que a gente não pode estar transitando pelo deserto. É repouso. E Ruth vai dizer assim: aonde quer que tu fores, eu irei. E aonde quer que tu pousar, ali pousarei. E ela vai insistir: Ruth, o nosso povo tem as nossas tradições. O nosso povo tem as nossas festas. O nosso povo tem os nossos costumes. E Ruth vai dizer: o teu povo é o meu povo. E Noemi vai insistir: Ruth, o nosso povo serve a um Deus, apenas um único Deus, a Hashem, a Adonai, ao Criador. E a gente não adora outros deuses. E você é moabita, você participa, você adora vários deuses. E Ruth vai dizer assim: o teu Deus será o meu Deus. E Noemi vai insistir: Ruth, minha nora, o nosso povo tem um costume de enterrar a família, a nossa família, em lugar sagrado. O sepultamento é a família, todo mundo junto. E vocês são enterrados em qualquer lugar, em família diferente. E Ruth vai dizer assim: minha sogra, aonde quer que tu morreres, ali eu morrerei, e ali serei sepultada. E Noemi vai dizer: Ruth, minha nora, veja só, a nossa tradição diz que
A morte significa separação, tanto da família, tanto a separação dos seus deuses, e a gente vai estar todos unidas no seio de Abraão, e ali a gente todos reunidos, e eu já sou velha, e eu vou ser sepultado e você vai ficar só. E Ruth vai dizer assim: nem a morte me separar de ti. Então o que a gente observa é que nesse capítulo 1, versículo 16 e 17, nós temos aqui a conversão de Ruth ao judaísmo. A conversão de Ruth a crer em Deus, em Adonai, em Hashem. Então a gente observa que ele vai explicar, esse rabino, que Noemi insiste para que Ruth não vá com ela, e a gente vai ver que essa decisão de Ruth foi uma decisão difícil, mas uma decisão boa, que trouxe ricas recompensas e que nos inspira. Tá bom? Qual o destaque que nós temos aqui? Nós temos aqui, no livro de Ruth, a lei do levirato. O que é que vai dizer? Em Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 10, vai dizer que existe uma lei criada por Deus para impedir que o nome de determinada família desaparecesse. E ela está registrada em Deuteronômio capítulo 25, do 5 ao 10. O que é que essa lei vai dizer? Se existem dois irmãos e um morre e o outro é solteiro, e ele tem essa família, tem esses filhos, para que não seja apagada a história dessa família, o irmão pode casar com essa sua cunhada e ali comprar ela, pagar todas as dívidas, para que não seja apagado a história daquela família. Então, no livro de Ruth, a gente vai observar essa lei do levirato. Lembrando que o remidor, se chama remidor, não é obrigado, mas se ele quiser, ele pode. Ele fica com essa voluntariedade de querer, de remir a essa família do seu irmão, se quiser. Então, o que a gente pode observar é que no capítulo 1 de Ruth, aprendemos que uma escolha certa pode mudar nossas vidas. Será que a gente já pensou que só desfrutamos das coisas de nossas escolhas? É a lei da semeadura. A gente só consegue desfrutar muitas vezes daquilo que a gente planta. Então, se a gente planta amor, a gente vai colher amor. A gente vai observar que muitas vezes a gente anda em caminhos que agradam ao Senhor, mas existem pessoas que infelizmente têm inveja nossa, vai querer nos vender, vai querer falar mal da gente. Que é normal a perseguição ao povo de Deus, quem vive fielmente. Não perseguiram os profetas,
os profetas e a Cristo, quanto mais a nós. Então, devemos aprender que as nossas escolhas podem mudar nossas vidas. Segunda coisa que a gente pode aprender é que no capítulo 2, Boaz tratava seus empregados com dignidade. Será que estamos tratando o próximo com respeito? Será que nós, como patrões, tratamos bem os nossos funcionários? Será que nós, como líderes, tratamos bem os nossos liderados? Ou a gente é opressor? Ou nós somos ditadores? Ou nós queremos reger a nossa liderança através do constrangimento, do medo? Ou a gente quer ganhar as pessoas politicamente, prometendo certas coisas? Então, é diferente de querer comprar as pessoas e de liderar e tratar bem as pessoas. Então, as pessoas devem ser tratadas com respeito. Terceiro, no capítulo 3, o conselho de uma pessoa mais experiente e fiel a Deus é muito valioso. Será que a gente está recorrendo a pessoas e a conselhos de pessoas crentes e fiéis? Que a gente vai observar no capítulo 3, que Noemi vai dar um conselho para Ruth, e a gente vai observar que Ruth atende esse conselho de Noemi, ali quando vai estar dentro do celeiro, ali com todos os funcionários, perto de Boaz. Então a gente vai observar que escutar conselhos de pessoas crentes e fiéis vale a pena. E por último, no capítulo 4, o plano de Deus é sempre o melhor, ainda que sofremos durante o processo. Será que a gente está disposto a crer e seguir os planos de Deus a qualquer circunstância? Será que realmente a gente está disposto a dizer assim: Deus, seja feita a tua vontade sobre a minha vida? Nem todo mundo tem essa compreensão. É aquilo que Cristo disse no Getsemane: não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Se for possível, aparta de mim. Mas, se for a tua vontade tomar o cálice, passar pelo processo, passarei pelo processo e tomarei o cálice, ainda que ele seja amargo. Tá bom? Então, o que é que a gente pode observar? Fazer um contraste entre o livro de Juízes e Ruth. Nós vamos observar gênero literário. Em Juízes, uma narrativa histórica. Em Ruth, um conto hebraico. O livro de Ruth parece muito uma história de novela, um filme, né? Enquanto em Juízes nós vemos o relativismo. Então cada um fazia o que aparecia reto aos seus próprios olhos. Relativismo é a tendência de aceitar todas as posições como verdade. Então não existe verdade absoluta. Então em Juízes, relativismo. E em Ruth, a gente vai ver que Ruth está decidida a seguir a verdade. E a gente vai ver o resgate dessa Ruth. Em Juízes, a gente vai ver hedonismo. Sansão deu muito mais ênfase ou importância ao seu prazer do que se importar com a ética e em agradar ao Senhor. E enquanto em Ruth, nós vamos ver o compromisso. Ruth tinha prazer de obedecer ao Senhor e ao seu resgatador, que foi Boaz. E enquanto em Juízes nós temos o individualismo, Mica e seu sacerdote, cada um quiseram controlar as coisas da sua própria maneira, o povo queria agir de forma individual. Em Ruth nós vamos ver o companheirismo e o casamento. Nós vamos ver que Ruth foi muito companheira da sua sogra, que parece coisa até difícil em nossos dias, mas é possível sim, noras e sogras conviver bem. Hoje é muito banalizado, serve até de chacota, de piadas, mas é possível sim. Então, esse companheirismo de Ruth com a sua sogra
e de Ruth com Boaz. Então a gente vai ver que Ruth o tempo todo pensou na família e não de deixar acabar a história da sua família. E por isso Ruth é escolhida para ser da linhagem de Ruth é que vai vir o rei Davi e o Senhor Jesus. Então perceba que a convenção de Ruth, o compromisso de Ruth, esse companheirismo de Ruth é um conto que vai terminar com um final feliz. Enquanto Juízes, cada um fazia o que era bem próprio aos seus olhos e fazia mal perante o Senhor, em Ruth, convenção, compromisso e casamento, um final feliz. Então, o destaque do livro de Ruth é justamente esse amor e resgate. O livro de Ruth é a história de uma gentia que foi escolhida por Deus para ser bisavó do rei mais importante da história de Israel. E a gente vai ver a doutrina mais enfatizada no livro da redenção, ilustrada por meio do relacionamento entre Boaz e Ruth. É uma história, uma jornada mesmo de amor, tá bom? Um resumo aplicativo e místico é que Ruth estava perdida e nós também. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados de Deus. E assim como Cristo, nós estávamos perdidos, Cristo foi esse elo para que a gente pudesse estar com Deus. Ruth também estava perdida e através de Boaz, desse amor de Boaz para com Ruth, foi achada, tá bom? Nós vamos ver que Ruth foi resgatada e nós também fomos resgatados. Assim como Cristo nos resgatou, Boaz resgatou Ruth também. Boaz se entregou voluntariamente para resgatar Ruth e Jesus também se entregou voluntariamente para nos resgatar. Boaz não era obrigado a casar com Ruth, a resgatar Ruth, mas por amor a Ruth, ele resgatou e comprou. Da mesma forma, Cristo nos amou primeiro, nos resgatou, nos comprou e pagou a nossa dívida. E por último, Juízes mostra as desgraças que vieram quando o povo abandonou e se afastou de Deus. E Ruth mostra as bênçãos de Deus que os estrangeiros recebem quando se voltam ao Deus de Israel. E assim é o mesmo em nossos dias. Então a gente pode observar esse elo que é o livro de Ruth com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o livro vai terminar assim de Ruth. Ruth capítulo 4, texto maravilhoso. Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth e lhe foi por mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe deu a concessão e teve um filho. E então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e o seu nome é afamado em Israel. E vai terminar assim. E chamou o seu nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. E estes são, pois, a geração. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, o livro termina com essa preparação para o livro de Samuel, Reis e Crônicas. Então, tudo é uma preparação. Então, que a gente seja que nem Ruth, que a gente venha se converter, seguir os caminhos que o Senhor tem trilhado para o povo dele. E que a gente não venha se esquecer
sabendo que Cristo nos comprou e Cristo está sempre de braço aberto para nos abraçar e que a gente venha desfrutar das bênçãos que Cristo tem feito para nós. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima aula. Então, nós vamos ter uma atividade. E qual é a atividade da semana? Escolher 2 opressores dos livros de Juízes, o significado dos nomes desses opressores, a duração que houve dessa opressão, escolher qual foi os juízes que libertaram desses opressores, o significado do nome desses juízes, a duração desse período de paz e as referências bíblicas. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima aula.